Artigo 8. Compete, ainda, ao município, concorrentemente com a União ou o Estado, ou supletivamente a eles: 1. Zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência públicas. 2. Promover o ensino, a educação e a cultura. 3. Estimular o melhor aproveitamento da terra, bem como as defesas contra as formas de exaustão do solo. 4. Abrir e conservar estradas e caminhos e determinar a execução de serviços públicos. 5. Promover a defesa sanitária vegetal, animal e a extinção de insetos nocivos. 6. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. 7. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. 8. Amparar a maternidade, a infância e os desvalidos, coordenando e orientando serviços no âmbito do município. 9. Estimular a educação e a prática desportiva. 10. Proteger a juventude contra toda exploração, bem como contra os fatores que possam conduzi-la ao abandono físico, moral ou intelectual. 11. Tomar as medidas necessárias para restringir a mortalidade e a morbidez infantis, bem como medidas que impeçam a propagação de doenças transmissíveis. 12. Incentivar o comércio, a indústria, a agricultura, o turismo e outras atividades que visem ao desenvolvimento econômico. 13. Fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e os transportes dos gêneros alimentícios destinados ao abastecimento público. 15. Regulamentar e exercer outras atribuições não vedadas pelas Constituições Federal e Estadual. Artigo 9. Cumpre ao município a instituição dos seguintes tributos: 1. Impostos. 2. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 3. Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 4. Contribuição de iluminação pública. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Artigo 9-A. Compete ao município a instituição dos impostos sobre: 1. Propriedade predial e territorial urbana. 2. Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. 3. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, segunda, da Constituição Federal, definidos em lei complementar. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º, da Constituição Federal, o imposto previsto no inciso I poderá: 1. Ser progressivo em razão do valor do imóvel, e 2. Ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2. 1. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 2. Compete ao município da situação do bem. Parágrafo 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso 3 do caput deste artigo, cabe à lei complementar: 1. Fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. 2. Regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Artigo 10. Pertence, ainda, ao município, a participação no produto de arrecadação dos impostos da União e do Estado, prevista na Constituição Federal e outros recursos que lhe sejam conferidos. Artigo 11. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município: 1. Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça.
2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. 3. Cobrar tributos. A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 4. Utilizar tributo com efeito de confisco. 5. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. 6. Instituir impostos sobre a. Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. B. Templos de qualquer culto. C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 3, b, não se aplica aos impostos previstos nos artigos 153, incisos 1, 2, 4 e 5, e 154, inciso 2, da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A vedação do inciso 6, a, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou às leis decorrentes. Parágrafo 3º. As vedações do inciso 6, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 4º. As vedações expressas no inciso 6, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 5º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, g, da Constituição Federal. Parágrafo 6º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.